Hoje eu vim trazer um assunto, uma coerência, um pensamento, né? Um raciocínio que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. As pessoas que me conhecem o meu trabalho, elas sabem que eu gosto muito, eu me nutro muito do cotidiano, com as coisas que acontecem na nossa vida real, como matéria-prima, para que a gente possa saber onde estamos e para onde estamos indo. Claro, dentro da perspectiva da consciência, né? Então é um pouco sobre isso que vou falar, né? Sobre consciência. Então, o que é essa consciência? Por que alguns têm, outros não têm? O que é ter consciência e não ter? E por aí vamos. Então, se você gosta de temas como esse, eu peço que você curta o canal e acompanhe. Logo mais vamos ter lives também para falar sobre temas relevantes, né? Desse universo da consciência. Então, eu peço que você curta o canal, o vídeo e compartilhe com quem você acha que tem interesse sobre o tema. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre consciência, nós temos que perceber que existem algumas esferas de consciência, né? Por isso que cada um percebe de um jeito, claro. Então, a primeira coisa é a gente perceber que existem 4 esferas. A primeira é a particular, realmente. É aquela que eu sei, aquilo que me toca, não é? Eu tenho as minhas preferências e eu reajo diante a vida de acordo com as minhas normas, com os meus preceitos, né? Então essa é uma consciência particular, é aquela que cada um vai ter naquilo que te toca a vida. Não é? E essa consciência particular, ela é muito importante, porque ela vai trazer todos os elementos da sua individualidade, de como você se movimenta no mundo, não é? As coisas que são consequências, não é? Dos seus atos, tudo isso faz parte dessa consciência particular. Então eu não vou fazer nada para mim mesma que me coloque em risco. Não? Então essa seria a consciência particular, essa que nos cabe a todos e que é diferente para cada um. Só que ela não é só essa, né? Essa consciência particular, ela alimenta uma outra consciência, que é a consciência global. Essa consciência global, ela literalmente ela já está falando de uma outra esfera de percepção e de referência, né? Se eu estou falando de global, eu estou falando do planeta inteiro. Então eu estou falando de cada receptor, cada consciência particular, ela alimenta uma consciência global. Então a gente pode entender que existe um diálogo, uma comunicação entre a Terra e todos os seus seres. Essa comunicação, ela se dá em tempo real, não é? E aí a gente vem de novo com essa história, na vida cotidiana, em tempo real. Não é? Essa comunicação global, ela também se refere ao que esse planeta Terra dialoga dentro de um sistema solar. Então ela também tem muito a ver com a conversa do Sol com a Terra e da Terra com os outros planetas. Então é claro que quando a gente está pensando numa consciência global, a gente só está pensando que é a gente com a Terra e mesmo assim a gente muitas vezes não entende o que a Terra está querendo nos dizer. Né? A gente não consegue muito entender e às vezes a gente acha que a Terra está querendo ajustar alguma coisa e para nós é como se os nossos pais estivessem nos dando uma ordem sem a gente saber para que está servindo aquela ordem. Existe ainda uma terceira esfera de consciência, que é a particular nutre, que é a global nutre e que é a consciência abstrata. A consciência abstrata, ela é mais sutil porque ela permeia tudo que acontece, ela permeia todos os planetas, todos os sistemas solares e tudo, ela está permeando tudo. Essa consciência abstrata é literalmente essa conversa entre o tudo e o nada, não é? Entre o vazio e o que está manifestado, entre o inconsciente e o consciente, entre negativo e positivo. É abstrato porque a gente não consegue ver isso e não consegue mensurar, mas o tempo inteiro nós estamos nessa comunicação abstrata, essa percepção abstrata. Um exemplo que eu gosto de dar quando eu estou falando de temas muito, muito abstratos assim, é explicar que às vezes está tudo bem na sua vida,
mas aquele dia você acordou e você se sentiu assim, com um sentimento diferente. Você não sabe muito por que você está sentindo aquilo. Às vezes é uma tristeza, às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma gratidão, uma conexão com o todo. Você fala, nossa, hoje eu tô sentindo uma coisa que não tem nada na minha vida acontecendo que justifique esse sentimento, nem bom e nem ruim. Na verdade, você não entende muito ele. Então, essas emoções, esses sentimentos, eles estão vindo dessa percepção particular que ainda não está adaptada, não é, a ter esse diálogo com esse abstrato, porque esse abstrato ele está nos comunicando o tempo inteiro. Então, ele está trazendo questões do inconsciente particular, do inconsciente familiar, do inconsciente da Terra e assim por diante. Então, essa é uma outra esfera de consciência e quando você começa a perceber isso no seu dia a dia, você começa a se dar conta de outros elementos que antigamente só naquela consciência particular você não percebia, não é? Essa é a terceira esfera. E existe uma quarta esfera ainda, se é que a gente pode chamar assim, que é a esfera universo, consciência universal. Essa consciência universal, essa referência universo, ela tem a ver com todos os universos criados, né? Então eu estou me referindo a todos os universos, multiversos, em diferentes dimensões, tempos, espaços. Então eu estou percebendo que eu faço parte, como uma antena particular, eu faço parte de uma coisa muito maior e que ela está conectada biologicamente. É claro que para a gente perceber essas quatro esferas ao mesmo tempo, a gente precisa ajustar o nosso, digamos, o nosso mecanismo, não é, de comunicação interdimensional, podemos chamar assim. Então a gente só pode falar de consciência se a gente sabe que existem essas esferas e se a gente sabe que a consciência ela não é só particular, porque o que vai acontecer? Se eu não sei, se eu desconheço as outras esferas, a minha consciência ela só beira o meu particular. Isso faz bem, isso faz mal, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é bom, disseram que é bom, isso é ruim, disseram que é ruim. Então, ela fica muito no particular, a gente não consegue contribuir e mudar as coisas, porque de fato a esfera particular ela não tem como mudar. E como que a gente faz essa adaptação, né? Como que a gente ajusta isso, né? E principalmente nos momentos que a gente estamos todos vivendo hoje, né? Como que a gente faz isso? Então, o que é expandir consciência? É simplesmente estarmos disponíveis. Disponíveis para quem? Disponíveis para essas esferas de consciência, para essas esferas de referência que nós temos. Quando eu estou disponível, eu estou disponível no meu agora. Então é na minha vida real, no meu cotidiano, não é daquilo que eu imagino que esteja disponível, ou eu tenho um determinado momento da minha semana que eu me coloco disponível, um determinado momento do meu dia que eu me coloco disponível, porque eu vou fazer alguma coisa, eu vou meditar, ou eu vou fazer uma oração, não é isso. Isso não é disponibilidade. Disponibilidade é eu estar na minha presença, no agora, vivendo o que o meu cotidiano me traz. O meu cotidiano pode ser o cachorro latindo, o gato caindo, ou a pessoa tocando na sua porta, as crianças chorando, a panela queimando e tudo acontecendo. Esse é o meu cotidiano. Então, como que está o meu cotidiano e como que eu me coloco disponível no meu momento presente? Porque o que acontece? Se eu expando minha consciência, ou seja, se eu estou disponível para me conectar e me comunicar com todas essas esferas na minha vida real, no meu momento presente, mas eu não amadureço a minha consciência, então o que vai acontecer? Eu não vou conseguir ter suporte para essa consciência se manter. Eu não vou ter embasamento para minha consciência se manter. Então, como que ela vai se manter? Eu vou precisar criar alguma coisa para ela se manter. Então, aí eu me perco na fantasia. Porque aí eu crio coisas para eu entender
que essa comunicação está querendo dizer. E isso acontece com muitas pessoas, elas expandem consciência porque elas estão literalmente disponíveis, mas elas não amadurecem essa consciência, então elas se perdem numa ilusão, numa fantasia, que elas acabam criando ou que alguém cria e elas acabam aderindo àquilo para sustentar uma coisa que elas não sabem de onde vem e o porquê que acontece. Então esse é um ponto. O outro ponto é quando eu amadureço a minha consciência, ou seja, eu tenho esse embasamento, eu tenho essa sustentação, mas eu não quero, eu tenho medo de mudanças, eu não gosto de mudar as coisas. Então as minhas bases, elas me enrijeceram muito. As minhas opiniões, né, os meus hábitos, eles são inabaláveis e inalteráveis. Então, neste caso, o amadurecimento sem a expansão, sem a disponibilidade de mudar, a flexibilidade, ele vai fazer literalmente com que esse campo de comunicação ele fique cristalizado. Então, por um lado, eu tenho uma cristalização, não é? E, por um outro lado, eu tenho essa falta de amadurecimento que faz com que, literalmente, eu fique estagnado, né? Eu não consigo, eu fico perdido nessa fantasia. Então, essas duas coisas, né? Se colocar disponível e amadurecer a consciência são fatores imprescindíveis. E aí você pode perguntar, poxa, mas isso é muito legal, mas como que eu faço isso na minha vida? Como que eu implemento isso? Então a gente vai ver agora o que está acontecendo hoje, certo? Que vamos pegar um exemplo que está todo mundo vivendo, né? Que é essas quarentenas. De fato, nós estamos vivendo uma quarentena global, porque não é uma quarentena particular, né? Eu estou em quarentena, todo mundo praticamente está vivendo a sua quarentena de uma forma particular, mas a quarentena ela é global, ela está acontecendo com todo mundo, cada um vai viver e vai perceber e reagir particularmente, mas de fato ela é uma quarentena global, ela está vindo quase como que uma ordem, não é? Dizendo assim, entenda o seu cotidiano, preste atenção na sua vida diária, preste atenção na sua vida cotidiana. É na sua vida cotidiana que você vai perceber essas comunicações acontecendo e não de uma forma fantasiosa, mágica e mística. Ela é bem real, a gente pode ver, ela é biológica, a gente também pode ver, não é? E ela acontece com todo mundo, independente de qualquer ponto de vista, independente de qualquer situação que essa pessoa esteja vivendo, particularmente, em que lugar do globo ela esteja vivendo, ela é igual para todos. Então, qual é a minha dica com esse vídeo? Vamos experimentar nesta quarentena global, perceber no nosso cotidiano aquelas coisas que a gente normalmente, onde a gente normalmente se perde, onde a gente normalmente se incomoda e não olha. Então, por incrível que pareça, né, as pessoas estão dentro das suas casas, com as suas famílias. Algumas pessoas não têm o hábito de estar dentro de casa com famílias, não é? Então aí já é uma questão. Então as coisas que incomodam você, as coisas que fazem você, de uma certa forma, nunca querer olhar, não é? E até mesmo a sensação de não tenho liberdade para fazer as coisas, tudo é matéria-prima. Absolutamente tudo é matéria-prima. Então perceba, observe como você está reagindo. Às vezes são ondas de medo, às vezes são ondas de solidão, às vezes impotência, às vezes uma gratidão enorme. Nossa, que maravilha! Espero que todos estejam bem, é uma onda de amor. Então assim, não tem certo e errado nesse momento, mas se conectar com o seu cotidiano e o que o cotidiano dá a você é uma forma de você estar disponível e amadurecer a sua consciência. Do contrário, a gente só vai ter a consciência particular. E na consciência particular, a gente infelizmente não tem como mudar, a gente vai ficar estagnado num processo e infelizmente a gente não vai conseguir participar dessa comunicação que é interdimensional
e que é maravilhosa, não é? Então, cada vez mais a gente ter prazer em participar de forma consciente desse diálogo, não é? E trazendo a nossa visão particular. Nossa visão particular é importantíssima para o globo, para a consciência global. Mas entender também que tem uma resposta. Tudo que a gente está dando também tem uma conversa, não é um monólogo, não é? Então, a gente perceber onde que estamos nesse diálogo, né? Então fica essa dica para que a gente possa observar tudo, seguir sempre essa percepção interna, não é? Esteja onde você estiver e observar e perceber onde você se perde e mudar a cada dia. Nós temos tempo para isso. Então, é importante que a gente use o nosso tempo como um recurso, uma matéria-prima importantíssima na nossa existência. Então, é essa dica que eu deixo para vocês e nós nos vemos. Até mais!